O desafio de conviver é o mesmo em todos os lugares. No trabalho, na faculdade, na rua, no mercado, na academia, enfim. O desafio é o mesmo, as pessoas. Somos nós que complicamos as relações. Somos nós que dificultamos as relações. Jesus deixou 2 mandamentos mais importantes, que ele resumiu toda a lei de Moisés e os profetas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento que ele exige obediência e cuidado, porque é obedecer a estes 2 mandamentos e cuidar do seu próximo, amar a ele assim como você se ama, amar a Deus, e amando a Deus você entende o amor que ele tem por você, entendendo o amor que Deus tem por você, você entende o amor que você deve ter pelos seus próximos, né, pelas outras pessoas. E isso não é fácil, né? A convivência em qualquer lugar, ela não é fácil. Lá em Colossenses 3, do 7 ao 17, diz assim: Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Se vestiram com a nova roupa, com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não-judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, humildade, delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Deus, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Aqui Paulo dá algumas orientações para uma melhor convivência, que agora nós temos uma nova vida em Cristo. Não nos convém viver como nós vivíamos a antiga vida em Cristo. E não é algo, não é como de fato uma roupa que você veste e você se comporta diferente porque você pôs essa roupa, não. Mas é algo de dentro para fora, é uma nova natureza. E como todas as coisas na natureza, as coisas crescem, se desenvolvem até que elas chegam ao ponto de amadurecimento. Então, não é algo instantâneo, é algo doloroso, é algo a longo prazo, é algo a ser trabalhado, não é algo fácil. Viver em qualquer ambiente que tenha pessoas não é fácil. As pessoas, nós temos atritos uns com os outros, mas nós temos que buscar a conciliação. Nós temos que buscar a nova natureza em Cristo, que nos proporciona vivermos em união, em unidade. E eu vou ler umas anotações que eu fiz de um devocional baseado em 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, 5 ao 17, que eu escrevi no dia 9 de junho de 2023. Mas, como você já sabe, eu demoro para gravar vídeo, então vou ler ele hoje. E diz assim: a igreja é o lugar propício para cuidar dos diversos conflitos naturais e espirituais de alguém. Não é um conjunto de pessoas superiores umas às outras, ou superiores às pessoas de fora. Não somos melhor que ninguém. A igreja é o lugar onde pessoas que descobriram a salvação para suas vidas se ajuntam para se ajudarem. Nós apenas reconhecemos quem nós somos, reconhecemos quão ruim nós somos e que precisamos de Cristo.
A igreja não é local para irmos e mostrarmos aos outros nossas melhores roupas, nossos melhores carros. É o local onde vamos para ouvir a palavra de Deus, onde vamos para ouvir uns aos outros. Então, não é um local onde você vai e quando a palavra não te agrada, você muda. Não é bem assim que funciona. A melhor igreja para você ir é aquela que está mais perto da sua Bíblia. Mas se você não abre e não lê a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, você não tem parâmetro algum, né? A pessoa pode estar falando, não tá falando Lé com Cré e você tá ali. A igreja é o corpo de Cristo. E aí, quando a gente fala na questão da igreja, o corpo de Cristo, nós dizemos a igreja como um todo, como não uma instituição ali, a instituição tal, mas a igreja, o povo de Deus, os irmãos em Cristo. Nós somos a igreja de Deus. E aí, né, reforma protestante veio, enfim, tivemos as separações em denominações mais pra frente, enfim. Mas qual é a melhor igreja? É a igreja que está mais perto da sua Bíblia. Seja uma igreja fundo de quintal, seja uma igreja muito bem estruturada. Se ela tem a palavra de Deus, se ela tem embasamento bíblico, é essa aí mesmo que você tem que ir. Igreja é um local onde nós sentimos a presença de Deus, é um local onde gera constrangimento de quem nós somos. Entende? A palavra nos gera constrangimento, nos gera um coração, nos dá um coração contrito, nos gera arrependimento. A igreja, o corpo de Cristo, é algo que deve nos constranger. Afinal, somos imperfeitos e pecadores para fazer parte de algo tão glorioso. No entanto, é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser igreja. Deus não nos chamou para ficar em casa, no nosso quarto apenas. Não é apenas fechar a porta do nosso quarto e ficarmos ali em secreto, sim, Deus nos recompensará, aquele que fica em secreto, mas Deus não nos chamou só para o secreto. Deus nos chamou para o coletivo também. Ide e pregai. E onde nós vamos achar uma capacitação? Onde nós vamos achar pessoas que sabem mais que gente, que vão nos instruir? Onde nós vamos ter uma liderança? Onde nós vamos ter uma liderança espiritual? De certa forma, um respaldo? Onde? Na igreja que a gente vai procurar isso. Devemos entender como Deus deveria nos tratar e como Ele, na verdade, nos trata. O Evangelho é puro e simples. E se nos esquecermos do básico, que na verdade é bem complexo, tudo desmorona e perde o sentido. O Evangelho é isso, ele é puro e ele é simples de se compreender, e ao mesmo tempo ele é simples, mas ele é profundo, entende? E quando nós temos outras pessoas para compartilhar, para tirar nossas dúvidas, as coisas fluem, mas de uma forma melhor, as coisas se harmonizam, a gente entende melhor. O Evangelho ele é puro e simples, ele é básico, mas ele é escandaloso, ele é diferente, e ele não é como uma religião que você vai e é confortável para você, você vai e você escuta o que você quer, e você faz o que você quer, e você consegue o que você quer por meios que você faz lá o que você quer. Não é bem assim. O Evangelho ele é diferente, ele exige renúncia. Por isso a gente tem que fazer um exercício de autoanálise. É na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. É ali que nós devemos sentar à mesa e fazer o memorial que Jesus deixou ali pra gente celebrar, por exemplo, da Páscoa, que foi recente agora, e fazer continuamente para que a gente sempre lembre, né, a Santa Ceia. Nós fazemos isso em união, nós fazemos isso em comunidade, como Cristo fez, nós fazemos isso à mesa, nós fazemos isso juntos. A igreja não é um local que você diminui as pessoas, não é um local onde você vai se achando superior. A igreja é um local onde todos nós entendemos que nós somos miseráveis, pobres e pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. É isso que é a igreja. Deus não veio para os sãos, mas Ele veio. Cristo não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Nós temos que reconhecer que nós somos. E se a gente vai para a igreja achando que nós somos os maiorais, então nós somos os mais doentes possíveis, né? E é ali que nós precisamos ser curados, é ali que nosso ego vai ser quebrado, nosso orgulho. E tudo isso, esse permitir o agir do Espírito Santo, vai moldando o nosso caráter e, consequentemente, as nossas relações. Então, a igreja é isso. É uma construção. Ninguém está ali obrigado. E se você está numa igreja obrigado, fica atento, porque eu vou falar sobre isso em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, porque não é saudável.
Não é bem assim que funciona. Se na igreja, de alguma forma, você vê ali relações tóxicas, abusivas, então não é uma igreja para você ficar. Mas isso vou falar em outro vídeo. Lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz o seguinte: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E aqui, essa parte aqui, onde Paulo escreve para a igreja de Corinto, nos mostra a realidade da igreja primitiva, né, do primeiro século, ali depois de Jesus. Qual era a situação da igreja primitiva na época de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, depois da sua ressurreição? O panorama histórico era o seguinte: os judeus, né, acreditavam que viria o Messias, ainda acreditam que vai vir o Messias, né? Enfim, mas naquela época viria o Messias para libertar eles do domínio dos romanos. Cristo veio e de fato nos libertou do domínio das trevas, do pecado. Os romanos continuaram lá quando Jesus subiu aos céus. E o que aconteceu? Os romanos, eles eram eles cultuavam vários deuses, eles eram politeístas. E aí, do nada, surge uma religião monoteísta. E o problema não era os cristãos terem um deus deles. O problema era eles dizerem que esse era o único deus e que os deuses romanos não existiam. E de que os deuses romanos não mereciam adoração. E um outro ponto agravante é que o imperador romano, né, enfim, ele era considerado um deus. E os cristãos, os do caminho, eles não iam cultuar a um deus, ao rei lá, ao soberano romano, porque ele não é de fato o verdadeiro Deus. Então eles acreditavam, né? Cristo veio e mostrou que há somente um Deus. Os judeus em si, enfim, né? Já acreditavam nisso. E agora, com Jesus, houve toda essa revolução, aconteceu isso, enfim, os romanos mataram Jesus, Jesus ressuscitou. Os discípulos, os apóstolos, continuaram no caminho, e Atos dos Apóstolos, Atos 2, muitas pessoas se converteram. Enfim, foi crescendo o movimento chamado cristãos, mais na frente, na igreja de Antioquia. Só que o panorama histórico era esse, era uma perseguição contínua dos cristãos. Não porque eles adoraram a um Deus, mas porque eles adoravam a um Deus e diziam que ele era o único Deus, e eles não adoravam ao imperador romano. Então, eles sofriam perseguições. Então, eles se reuniam escondido. Não era fácil. Muitos morreram, muitos foram mártires. Todos os apóstolos morreram, né? A maioria deles de formas horríveis. Então, esse texto de que Paulo fala que para eles não desanimarem, que essa leve e momentânea dor trazia para eles um peso de glória e que eles não deviam focar naquilo que viam, mas naquilo que eles não viam, isso dava um ânimo para os cristãos daquela época. Então, pensa comigo, aqueles que se convertiam ao cristianismo naquela época, eles estavam correndo um risco de vida. Então, quem dizia, eu aceito Cristo como meu único suficiente Salvador, se batizava e ponto, só existe um Deus, não vou adorar a deuses romanos, não vou cultuar a deuses, ao imperador. Imagina como que o Império Romano, tão grande, com tanta história, começou a ser destruído por um pequeno povo que se dizia seguidores do caminho. Então, olha o risco de vida que aqueles cristãos corriam naquela época. Eles não se deixavam abalar. Então, ser cristão naquela época não era uma brincadeira, não era uma moda, não era como muitas vezes a gente vê hoje por status, né? Ser cristão hoje tá na moda, é legal, vamos sei lá, não sei o quê. Não era assim, entende? Ser cristão naquela época era um risco de vida e hoje ainda em muitos lugares ainda é um risco de vida. Então, se a pessoa se convertia ao cristianismo, de fato ela estava disposta a morrer. De fato, quando Paulo escreve que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é porque ele sabia onde ele estava se metendo. E hoje, muitas vezes, a gente se esquece do que é ser cristão. Ser cristão não é ir à igreja uma vez por semana, ouvir uma palavra que nos conforta, voltar, viver e voltar no domingo. Não é isso. Ser cristão é um estilo de vida contínuo, é uma vida não pensando só aqui, mas
para além, né? A gente aguarda algo, a gente vive uma expectativa. Então, não é algo que dá. O cristianismo não é uma religião que dá para você viver no individual, não é uma religião que vai te agradar a todo momento. É uma religião, é uma crença de renúncias. Então, quando você se torna um cristão, não é sobre status. Você não pode estar pensando em status. Você tem que estar, de fato, pensando bem onde você está se metendo. Entende? Porque Deus não está brincando de ser Deus. E as modas passam. Mas o evangelho, ele não passa, ele permanece. É algo real, é algo sério, entende? Hoje a gente não tem uma perseguição como era na época da igreja primitiva. Hoje as perseguições, elas são diferentes, né? Elas são em redes sociais, em escolas, enfim. São perseguições mais veladas, mas que existem. E em outros lugares, mais para o Oriente, talvez, existam, e ainda no Ocidente, mas talvez de forma que a gente não saiba tanto, né? Assim, descaradamente, né? Na nossa frente, as pessoas sofrem perseguição, as pessoas morrem por causa do Evangelho, entende? Então, você não pode ser um cristão que vive no raso, entende? Você tem que ser um cristão, porque um cristão de verdade, que entende que o evangelho é simples e ele é puro, mas ele é profundo, entende? Ele tem suas raízes, ele tem coisas profundas. Não é só sobre o que nós vemos, mas o que nós não vemos. Hebreus 12, do 26 ao 29, diz o seguinte: Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que a terra trema, não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, aqui nós vemos que o Evangelho ele não é uma religião que passa, e é uma religião totalmente diferente, é uma crença totalmente diferente. É um Deus que se importa com você, a ponto de entregar o seu único filho. É um Deus que tem planos, é um Deus que pensa em você, que se importa com você, sabe? Não é uma religião qualquer, mas também não é algo que vai te confortar sempre, mas é uma expectativa, uma esperança de uma salvação futura que ainda está por vir, de dias melhores. Vivemos esperando dias melhores, já dizia o poeta. Lá em Colossenses 3, do 1 ao 3, diz: Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. E por fim, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Então é isso. Viver em igreja é viver em união, com um só pensamento, um só espírito, uma só missão, um só povo, enfim. Tem muitas verdades bíblicas que você só vai encontrar lendo a Bíblia. Para mais informações como essa, não precisa vir aqui me ver, basta abrir a sua Bíblia e ler, pois é palavra de vida eterna, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.